Cumprimento com muita honra meu amigo, ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro. Seja bem-vindo mais uma vez ao plenário do Senado Federal, à sua casa, que é o Congresso Nacional. Cumprimento ao Márcio Lopes, amigo. Aprendemos a nos conhecer nas reuniões, Moca, da Frencop, as reuniões dos debates dos processos que interessam ao cooperativismo, aqui no Senado, nas comissões do Senado, fora do Senado da República. Feltrin, também nos conhecemos aqui no dia a dia dos trabalhos desse Senado Federal, nas comissões. Bem representa o sistema cooperativismo dentro do Banco Central do Brasil. Isso demonstra o tamanho que está o cooperativismo hoje no Brasil e no mundo. Cumprimento, em nome do José Carlos Vaz, que é o secretário executivo do Ministério da Agricultura, todos os demais componentes da mesa, e em nome do meu amigo Zonta e do Hickley, que representa aqui a OCEPAR, a Organização das Cooperativas do Paraná, a todas as organizações de cooperativas estaduais e a todas as cooperativas aqui presentes. E cumprimento a cada um de vocês e digo primeiro parabéns pela iniciativa, pelo desprendimento, pela disposição de estar hoje, numa tarde de sexta-feira, discutindo, ouvindo, comemorando o Ano Internacional do Cooperativismo, como disse a nossa querida senadora Ana Amélia, que se completa amanhã, porque é o primeiro sábado do mês de julho, é a regra da comemoração do Ano Internacional do Cooperativismo. Falar por último, ou falar depois de alguns, tem benesses e também podemos ser repetitivos. Mas, mesmo que repetitivos, em alguns pontos, alguns números, isso mostra a convergência dos dados e da responsabilidade daqueles que sobem à tribuna do Congresso Nacional, porque esta é uma sessão do Congresso e não do Senado, para demonstrar o tamanho da pujança deste setor, que é um dos mais importantes do Brasil e do mundo. Nada mais oportuno, senhor presidente, do que a homenagem do Congresso Nacional, que hoje presta a histórica e a heróica história do cooperativismo no Brasil e no mundo. De fato, o Dia Internacional do Cooperativismo, que é mundialmente celebrado no primeiro sábado do mês de julho, destina-se a avocar o papel transformador do espírito humano quando resolve propor alternativas ao sistema produtivo que sistematicamente nos aflige. Aliás, em tempos de crise incessante do capitalismo global, a celebração ao cooperativismo não poderia ser mais simbolicamente adequada. Nesse contexto crítico, não se pode subestimar a decisão da Organização das Nações Unidas em eleger o ano de 2012 como o ano do cooperativismo, na expectativa de acentuar a preemência da imersão de novos modelos de desenvolvimento econômico, como saída eficaz aos impasses vividos em nossa contemporaneidade. E com o lema "As cooperativas constroem um mundo melhor", a ONU evidencia esta posição. Na condição de associação não governamental e independente, a Aliança Cooperativa Internacional, a ACI, congrega, representa e presta apoio às cooperativas e suas correspondentes organizações em todos os 5 continentes. Fundada em 1895 e atualmente sediado em Genebra, a ACI foi uma das primeiras organizações civis a conquistar uma cadeira no Conselho das Organizações das Nações Unidas, em 1946. Segundo dados da organização, 1 bilhão de pessoas estão ligadas ao cooperativismo em mais de 100 países distintos. No Brasil, senhoras e senhores, a história das cooperativas se desdobra
em pulverizados episódios e sítios geográficos, mas com preeminência no meu estado, o estado do Paraná, a unidade da federação com maior representatividade neste segmento no país. Sintomaticamente, não se pode negar os relevantes préstimos do cooperativismo no desenvolvimento do agronegócio paranaense e nacional, com o amparo indispensável das cooperativas de crédito no financiamento da produção. Historicamente, em 1844, no interior da Inglaterra, que 28 tecelões fundaram a inovadora Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale, com o propósito de inaugurar uma alternativa econômica para atuar no mercado diante do capitalismo ganancioso vigente à época. Vale recordar que isso remete a um período da história econômica no qual prevaleciam os abusos de preços, a exploração da jornada de trabalho e o crescente desemprego decorrente da Revolução Industrial. No caso brasileiro, a representação do sistema cooperativista nacional está a cargo da Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB, aqui nesse ato representado pelo seu presidente, Márcio Lopes de Freitas, desde 1969. Não o Márcio desde 1969, mas a fundação da OCB. Né, Márcio? Você é um pouquinho mais jovem que isso. Quando se realizou o 4º Congresso Brasileiro do Cooperativismo. Mais precisamente, o cooperativismo no Brasil remonta às primeiras missões jesuíticas em 1610, quando se deu o início da construção de uma espécie de Estado cooperativo em bases integrais. Por mais de 150 anos, esse modelo ilustrou a utopia de uma sociedade solidária, fundamentada no trabalho coletivo, onde o bem-estar do indivíduo e da família se sobrepunha ao interesse econômico da produção. Porém, senhor presidente, agora deputado Raimundo, é somente em 1847 que situamos a inauguração oficial do movimento cooperativista no Brasil. Foi quando o médico francês Jean-Maurice Favre, adepto das ideias reformadoras de Charles Fourier, fundou com um grupo de europeus nos sertões do Paraná a colônia de Teresa Cristina, no município de Cândido de Abreu. Inclusive, colônia essa que tem uma história fantástica da migração, do êxodo por conta das guerras na França. Organizada naquele momento, lá na colônia de Teresa Cristina, as bases cooperativistas. Em que pese sua breve existência, contribuiu na memória coletiva como um elemento formador do cooperativismo brasileiro. Em 1887, surgiu a cooperativa de consumo dos empregados da Companhia Paulista, na cidade de Campinas. 2 anos depois, em Ouro Preto, foi criada uma sociedade econômica cooperativa. Já em 1891, na cidade paulista de Limeira, foi fundada a Cooperativa dos Empregados da Companhia Telefônica. No Rio de Janeiro, então Distrito Federal, surgiu a Cooperativa Militar de Consumo no ano de 1894. No ano subsequente, foi constituída a Cooperativa de Consumo de Camaragibe, em Pernambuco. Por fim, em 1913, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, deputado Rães, foi fundada a Cooperativa de Consumo dos Empregados da Aviação Férrea, a COPIFER, que desenvolveu-se ininterruptamente até 1964 e chegou a ser considerada a maior cooperativa de consumo da América do Sul. As cooperativas agropecuárias também foram surgindo no sul do Brasil, principalmente nas comunidades de origem alemã e italiana, conhecedoras do sistema cooperativista europeu. Elas se dividem conforme os tipos de produtos com os quais trabalham. Graças à sua penetração em todo o território nacional, converteram-se na modalidade cooperativa mais conhecida pela sociedade brasileira,
participando significativamente nas exportações e no abastecimento do mercado interno de produtos alimentícios. Não por acaso, as cooperativas agropecuárias formam hoje o segmento economicamente mais forte do cooperativismo brasileiro. Para se ter uma ligeira ideia da prosperidade, no meu estado, o estado do Paraná, a movimentação econômica das cooperativas locais representa, ministro Mendes Ribeiro, 13% do PIB do estado do Paraná e 55% do PIB do setor agropecuário, abrigando 75% de pequenos agricultores com menos de 50 hectares. Em 2011, o faturamento do sistema cooperativista paranaense superou os 32 bilhões de reais. Nas exportações, superaram os 2 bilhões de dólares, o que representa quase 40% do total exportado pelas cooperativas brasileiras. Diante de números tão expressivos, não poderia deixar de exaltar, na pessoa do presidente João Paulo Kolovski, que é o presidente da Organização das Cooperativas do Paraná, a OCEPAR, com suas mais de 240 cooperativas integradas ao sistema. Mesmo em áreas como a saúde, o transporte, a educação, a infraestrutura, o consumo e o turismo, a presença do cooperativismo em meu estado é determinante e sua ausência certamente nos causaria muitos prejuízos. Segundo números da OCEPAR, somos hoje mais de 2,5 milhões de paranaenses que dependem das ações das cooperativas. São mais de 1,5 milhões de postos de trabalho gerados pelo setor e 1,25 bilhões de reais pago em impostos somente no ano de 2011. Sem dúvida, o sistema cooperativo ocupa posição de destaque no desenvolvimento do Paraná, incentivando o crescimento dos pequenos produtores, bem como implementando ações na preservação do meio ambiente local. Em suma, senhor presidente, o cooperativismo vem crescendo e tomando corpo em todo o mundo, crescendo e tomando corpo no Brasil, no Paraná, em todos os municípios brasileiros, nos seus mais variados ramos, contando atualmente com cerca de 1 bilhão de cooperados. Tão alvissareiro panorama não destoa no Brasil. Aqui o cooperativismo aparece como uma tentativa de reordenamento da sociedade, destituindo traços subversivos de outros tempos, buscando satisfazer suas necessidades econômicas, sociais e culturais. Esse modelo de trabalho coletivo opera mediante a união de pessoas do seu trabalho e dos seus sonhos. Para encerrar, senhor presidente, cumpre reiterar que o cooperativismo é um movimento com uma força transformadora muito dinâmica junto à sociedade. Para orgulho nosso, o Paraná é referência nacional na área do cooperativismo, promovendo a valorização dos trabalhadores, gerando empregos, distribuindo renda e, principalmente, viabilizando as atividades desenvolvidas pelos pequenos produtores e empresários mediante o crédito cooperativismo. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.